Vamos lá, meus amores, para nossa aula de história, tá? Hoje é o nosso primeiro conteúdo da disciplina de história dessa apostila. Nós vamos continuar falando ainda sobre os primeiros habitantes do Brasil, né? Como foi a vida deles até eles aqui no Brasil quando eles chegaram, né? Então a gente vai começar na página 2, que aqui fala só sobre os primeiros habitantes, é só o título, né? E aqui tá dizendo o seguinte, ó, tem algumas questões aqui pra gente só pensar um pouquinho. Que tipo de trabalho a mulher e a criança indígena representadas na ilustração estão fazendo? Então, o que eles estão fazendo? Olha lá, o que essa menina está fazendo? O que essa outra está fazendo? Eles estão fazendo o quê? Confeccionando um cesto, não é isso? Isso é uma arte, né? Então, é um tipo de trabalho que até as crianças faziam. As crianças fazem. Hoje tem poucos índios, mas eles ainda fazem isso. Mas naquela época era bastante. Em sua opinião, por que os povos indígenas podem ser considerados os habitantes mais antigos do Brasil? Por que será que eles podem ser considerados os mais antigos do Brasil? Por quê? Porque eles já moravam aqui, né? Quando chegaram os primeiros habitantes, lembra que nós já estudamos na história, lá na sala de aula, né? E mesmo na apostila anterior a essa, que quando os espanhóis, os portugueses chegaram aqui, os índios já moravam aqui, que eles até enganaram eles para pegar riquezas que eram no Brasil, né? Então, na verdade, nós podemos dizer que eles são os primeiros habitantes, por quê? Porque eles já estavam aqui quando chegaram as outras pessoas, né? Então, aqui nós temos lá, grupos humanos antigos no Brasil. Então, aqui fala um pouquinho aqui, ó, do que nós já estudamos, né? Só para recordar. Você já estudou aspectos do surgimento da espécie humana do continente africano e o deslocamento dos seres humanos pelo mundo. Você também já sabe que os grupos humanos antigos chegaram à América entre 11 mil a 60 mil anos atrás. Então, nós já vimos como que eles vieram da África, né? Porque e lembra que a professora falou para vocês que eles passaram lá, fizeram um trajeto que tinham diferentes lugares, né? Uns que eles passaram, esperaram a água baixar e passavam de ilha em ilha, usando canoas, né? Vieram lá por cima pelo Estreito de Bering. Então, são várias teorias da passagem deles, né? E chegaram aqui. E isso tem muitos e muitos anos, né? Então, aqui fala, muitos desses grupos humanos antigos já se deslocaram pelas mais diversas partes do território da América. Eles migraram e se estabeleceram em áreas que hoje correspondem ao Brasil. Então, eles já não ficaram só em lugares, foram passando. Lembra que a professora falou na outra aula? Que eles ficavam em um lugar até que eles tinham tudo o que eles precisavam ali para sobreviver. Depois, quando não tinha mais, eles saíam daquele lugar e iam para outro. Por isso que eles eram chamados de nômades, né? Aí depois aqui diz também o seguinte, ó, assim a ocupação do território brasileiro, tal como o conhecemos atualmente, ocorreu ao longo de muitos anos, em diversas ondas de povoamento. É importante perceber que nessas ondas de povoamento estavam os antigos habitantes da Serra da Capivara, do Piauí e de Lagoa Santa, em Minas Gerais, por exemplo. Então, aqui a professora fala, por que falar assim, diversos povoamentos, de ondas de povoamento? Porque, vamos colocar assim, onde nós moramos aqui nessa região. Vinha um grupo, passava, daqui eles iam para outro lugar. E vinha outro de outro lugar e parava aqui. Então, por isso que fala que era uma onda de povoamento diferente, que é o que nós colocamos que eram os nômades, porque eles ficavam um determinado tempo e depois eles iam para outra região, né? Segundo pesquisadores, com diversas outras ondas de povoamento, teriam chegado aos grupos humanos que deram origem aos povos indígenas que vivem hoje no Brasil. Então, esses povoamentos eles chegaram até a formar os grupos indígenas que tem aqui, né? Que até hoje ainda tem no nosso Brasil. Então, aqui está assim, ó, vista da aldeia Aitá, em Querência, Mato Grosso, onde indígenas de etnia Calopalo fazem uma dança ritualística. Então, aqui, essa aldeia fica no Mato Grosso. E depois aqui nós temos o exemplo do Parque Nacional da Serra da Capivara, no estado do Piauí, que é uma área arqueológica muito importante porque guarda vestígios da pré-história brasileira. Então, nessa serra, lembra que a professora falou que nas aulas passadas que eles deixavam muitos vestígios nas rochas? Então, isso aqui é quase um patrimônio, que na verdade é patrimônio histórico. Por quê?
porque deixou muitos vestígios, né, que até hoje as pessoas estudam e descobrem coisas daquela época através do que eles deixaram. Por isso que é importante, que a professora falou lá, no museu. No museu fica o quê? Então, o que eles acham aqui, nessas regiões que servem para estudo, eles deixam lá guardado no museu, que lá vai ser estudado, tá? E aqui vai falar um pouquinho mais sobre os nômades, né, grupos nômades. Os primeiros grupos humanos que estabeleceram essas terras eram, em geral, caçadores e coletadores. Eles se deslocavam frequentemente em busca de alimentos e melhores condições de caça e de sobrevivência. Como a professora já falou para vocês também, né? Eles ficavam em determinado lugar, quando acabava a caça ali, as coisas, eles mudavam para outro lugar. Esses grupos humanos conviviam com animais da megafauna e viviam em cavernas, em abrigos, sob rochas e todo tipo de colinas. Então, o que acontece? Não era igual hoje, que a gente constrói as casas. Naquela época, não. Eles chegavam em um lugar e procuravam abrigos assim nas colinas, em rochas, e conviviam junto com os animais. Então, assim, era uma coisa assim, bem pré-histórica mesmo. Não é igual hoje. Nós temos animaizinhos, que a gente convive com animais, no sítio tem animais, tem vaca nos pastos, cavalo, mas naquela época, tudo que tinha de animais, porque eles viviam o quê? No meio do mato. Era tudo assim, muito sem exploração ainda, então eles viviam ali no meio, tá? E aí fala ali, o que é a megafauna? Conjunto de animais extintos que viveu com grupos humanos na pré-história, tá? Na pré-história. E aqui depois fala o seguinte, então, alguns viviam próximos aos rios ou ao litoral, produziam ferramentas de pedra e realizavam registros nas rochas, como as pinturas rupestres que nós já estudamos também. Esses primeiros grupos humanos eram nômades, que a professora já disse também. Por que eles eram nômades? Porque eles não tinham moradia fixa, viviam de lugares em lugares. Com o tempo, alguns grupos foram pouco a pouco tornando-se sedentários. É o caso dos grupos dos Sambabaques, que viveram entre 9.000 a 1.500 anos atrás. Então, o que acontece? O que falou? Ele falou o quê? Que com o passar do tempo eles foram tornando-se sedentários. O que é tornar sedentários? Então, esses grupos humanos que viviam aqui, eles começaram a perceber que eles chegavam em um lugar, o que tinha de planta lá, eles iam se alimentando do que tinha lá. Mas aí, eles começaram a perceber que eles podiam criar animais para não acabar, porque eles só matavam. Mas eles começaram a perceber o quê? Que eles podiam cuidar dos animais para que eles criassem, tivessem outros, igual é hoje. Hoje não tem a vaca no pasto, a vaca cria, dá o bezerro e assim vai, né? Então eles começaram a perceber isso aí. E que também podiam fazer o quê? Praticar a agricultura. Então começaram a plantar e colher também. E foram parando de ser nômades e passando a ser sedentários. Então aqui nós temos algum exemplo de pinturas rupestres, tá? Que foram feitas nas cavernas da Serra da Capivara, tá? Olha lá, então, são pinturas rupestres, lembra que eram feitas à mão, nas cavernas, né? E aqui tem o quê? Os sambaquis são montanhas formadas pelo acúmulo de conchas e de outros resíduos que com o passar do tempo vão sofrendo algumas alterações químicas e se tornam uma massa só. Estudos apontam que os sambaquis do Brasil foram formados pelos povos no litoral entre 8.000 e 2.000 anos atrás. Então, aqui é os sambaquis. E aí, depois vocês têm uma atividade da página 5. Os grupos de vida nômade que habitavam o Brasil na pré-história tinham costumes de... Aí são olhar no texto, o que eles faziam? Semelhanças aos grupos nômades que já estudamos em história, né? Então, ou totalmente diferentes. Nós já vimos o quê? Estudamos lá no grupo de história, falando sobre nômades, não é isso? Então, vocês vão ver se tem alguma semelhança ou não com o que nós estamos lá atrás, tá? E aí a professora vai passar duas questões, que é para vocês responderem também dessa página aqui que nós acabamos de ler, ouvir o vídeo, ler o texto na página 4 e 5, tem os dois textos, vamos estudar direitinho, ler, para poder responder as atividades 1 e 2 que você vai passar. E também o jogo rápido da página 5, tá bom, crianças? Beijinho, fiquem com Deus. Amo vocês.